Romanos capítulo 7, de 7 a 12. Nós estamos na terceira grande parte da carta aos Romanos. Paulo, ele fala de dois modos de existência. O primeiro modo de existência é esse modo debaixo da lei, na carne, que opera para a morte, que está no verso 5. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Paulo aqui descreve a vida do não regenerado, debaixo da lei. A alusão é provavelmente ao judeu. E viver debaixo da lei, não sendo regenerado, não tendo nascido de novo, não tendo o Espírito Santo, não sendo a nova criatura, equivale a provocar a carne, a natureza pecaminosa que há em nós, a avultar o pecado e conduzir à morte. É o estado que ele descreve aqui no verso 5. Deixe-me fazer 5 observações sobre essa passagem que eu li, observações iniciais, do verso 7 até o verso 12. E o que é que nós temos aqui? Vocês percebem que Paulo está narrando uma experiência usando a primeira pessoa do singular e que, no resumo, a experiência era essa. Ele viveu um tempo sem lei, de repente a lei veio com uma promessa de vida, mas não demorou para que o eu, descobrisse que aquela promessa era enganosa e, na verdade, a lei que era para dar vida acabou sendo um instrumento pelo qual ele morreu. Por que ele está narrando isso? Ele está fazendo isso, e essa é a minha primeira observação, para responder a uma conclusão errada que alguém poderia tirar daquilo que ele tinha dito antes sobre a lei. Como nós já vimos, ele disse um monte de coisas a respeito da lei de Moisés, da lei de Deus, que poderiam ser tomadas no sentido pejorativo. A última que ele disse está aí no verso 5 do capítulo 7, Vivíamos segundo a carne, e as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Daí então, alguém com alguma legitimidade poderia perguntar o que está no verso 7. O que diremos, pois? Ou seja, é essa uma conclusão legítima que alguém pode tirar do que eu acabei de dizer? É a lei pecado? Paulo está perguntando. Será que tudo isso que eu disse até agora sobre a lei significa que você pode concluir que a lei é pecado? Porque eu disse que a lei provoca o pecado, que a lei avulta o pecado, que a lei desperta o pecado. A conclusão então é que a lei é pecado? E a resposta dele é: de modo nenhum. Eu não estou dizendo que a lei é pecado, diz o apóstolo Paulo. Esse não é o problema. O problema não é a lei, de modo nenhum. O problema somos nós. A lei, ele vai dizer no verso 12, é santa, é justa e boa. Mas o problema é que a lei foi dada para pecadores. A lei expressa a vontade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não cobiçarás absolutamente nada do teu próximo. A lei reflete a santa vontade de Deus. O problema não é a lei, o problema é que ela foi dada para pecadores como vocês e como eu. E ele está respondendo a pergunta: é a lei pecado? Ele diz não. Mas a lei faz isso, isso e isso, como nós podemos ver na experiência de Israel. Dito isso, agora vamos tentar ver como Paulo desenvolve isso aqui. Muito bem. Ele dá três respostas à pergunta do verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? São 3 respostas. A primeira é essa: não, de modo nenhum, a lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, essa referência de Paulo aqui, se a lei não dissera não cobiçarás, é uma referência ao 10º mandamento que resume todos os demais.
Porque o que é adultério, roubo, mau testemunho, assassinato, senão cobiça? Você cobiça a mulher do seu próximo, você cobiça os bens do seu próximo, você cobiça a reputação do seu próximo, você cobiça o nome do seu próximo, você cobiça a autoridade do seu próximo. Então, a raiz de todos esses pecados está resumido no 10º mandamento: não cobiçarás. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é a lei pecado? Não, ela não é pecado, mas eu só soube que a cobiça é pecado porque a lei diz: não cobiçarás. Não é que Israel não conhecia a cobiça, não é que Israel não sabia que cobiçar era errado. Enquanto eles viviam lá no Egito, é claro que eles tinham consciência disso, de que não deviam pegar o que era alheio, não deviam querer o que é dos outros. Mas agora eles, depois que saíram do Egito, foi lá no Monte Sinai que veio por escrito dizendo: não cobiçarás. Essa é a vontade de Deus. E se você cobiçar, você será condenado pela lei, e você será julgado como culpado, e você será condenado e devidamente castigado por isso. Então, a lei trouxe o pleno conhecimento do pecado que Israel não tinha quando estava no Egito, e que veio quando eles receberam os 10 mandamentos através de Moisés. A lei é pecado? Não. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fora por intermédio da lei. Não fora por intermédio da lei. O pecado, então, agora, depois da lei, ele aparece como sendo a transgressão da vontade de Deus. A cobiça, ela não somente é ruim, faz mal, mas ela é transgressão da lei de Deus, que nos coloca como pecadores. E mais do que isso, quando a lei diz não cobiçarás, ela revela o mais profundo do meu coração, aquele princípio perverso que está no meu coração, que é a minha natureza pecaminosa, que é posta em realce pela lei. Eu não teria conhecido a profundeza da depravação do meu coração se a lei não dissera não cobiçarás. É a lei pecado? Não, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, o que é que a cobiça significa, a sua gravidade, a sua seriedade, se a lei não dissera, não cobiçarás. Segunda resposta de Paulo, é a lei pecado? Não, a lei não é pecado, mas ela trouxe ocasião para o pecado despertar todo tipo de cobiça em mim. Verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça. A palavra concupiscência que está aqui é a mesma palavra cobiça que aparece no verso 7 que nós acabamos de expor. Eu não sei porque é que os tradutores colocaram concupiscência, mas é a mesma palavra. Então, literalmente, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de cobiça, porque sem lei está morto o pecado. Não é que lá no Egito, Israel não tivesse conhecimento de todos esses maus desejos e cobiças que haveria no coração. Eles conheciam todas estas coisas, mas era como se o pecado tivesse adormecido, sem forças para condenar, porque a força do pecado é a lei. O pecado mata usando a lei, né? Porque onde não tem lei, também não tem pecado. Então, como não tinha lei, o pecado estava lá, mas como que adormecido. Mas na hora que a lei veio, o pecado ganha força, ele cresce. A lei desperta o pecado, desperta a carne e desperta o desejo de fazer todas as coisas que a lei diz que não podem ser feitas. E é interessante isso, quando Israel estava lá no Egito, não é? Israel tinha pecado, cometia pecado, mas agora, quando no Sinai recebe a lei de Deus, aquilo que já antes existia, parece que cresce, avulta, ganha força e poder. A lei desperta, caracteriza o pecado, como ele diz aqui no verso 8, não é? O mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de cobiça. O mandamento desperta em mim toda sorte de concupiscência.
Agostinho, no seu famoso livro As Confissões de Agostinho, que é uma leitura que eu recomendo para todos, Agostinho viveu no século IV e é um dos maiores teólogos que a igreja cristã já teve. Nesse livro Confissões, ele narra uma experiência quando ele era jovem, quando ele e um bando de rapazes da idade dele foi roubar pera no quintal do vizinho. Pularam a cerca, muro, sei lá o que, invadiram lá e roubaram, depenaram o pé de pera, né? Levaram tudo, comeram uma ou outra e jogaram o resto para os porcos e foram embora. E aí Agostinho, já convertido, né, muito tempo depois, ele olha para aquele episódio da juventude dele e ele pergunta qual foi o prazer que ele teve em fazer aquilo. Com certeza não foi o das peras, porque ele tinha pera maior e mais gostosa em casa, mas o prazer de ser ladrão, o prazer de quebrar a regra, o prazer de afirmar a minha liberdade, ele que diz isso, afirmar a minha liberdade das leis, o prazer de mostrar que eu não sou prisioneiro de normas e que eu faço o que eu quero, esse era o prazer, não era o prazer da pera, mas o ato da transgressão era prazeroso. Agostinho diz isso. E não será que está ele, de fato, descrevendo o nosso próprio coração? Por que a gente faz as coisas que a gente sabe que estão erradas? A gente sabe que o prazer que elas dão é provisório, por mais que a gente tente racionalizar. A gente sabe que não vale a pena, que a gente vai ser apanhado cedo ou tarde, que vai ter uma punição. Por que a gente faz? O prazer não paga, mas é o ato de transgredir. Como se o homem quisesse, desde o paraíso, afirmar a sua autonomia de Deus. Não foi exatamente esse o problema no paraíso? Como foi que a tentação veio para Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto, vocês serão o quê? Iguais a Deus. É por isso que Paulo diz aqui que a lei, ela provoca a carne, porque ela cria restrições e a nossa natureza rebelde não aceita viver debaixo da imposição de um ser superior a nós. Eu não quero viver debaixo de um Deus que vai me dizer o que é certo e o que é errado, de que maneira eu vou levar a minha vida e como é que eu tenho que ser feliz. Então essa é a essência do pecado, é rebelião contra Deus. E a lei provoca isso porque ela coloca os limites. E o desejo de transgredir vem na hora. É a lei pecado? Não. A lei não é pecado. Mas ela traz ocasião para que o pecado desperte todo tipo de concupiscência e desejo em mim. Esse é o segundo ponto de Paulo. O terceiro é esse. É a lei pecado? Não, a lei não é pecado, mas ela revive o pecado e o pecado me causa a morte. Versos de 9 a 11. Paulo diz aqui no verso 9, outrora sem a lei eu vivia. A referência é ao tempo de Israel no Egito, quando não tinha a lei de Moisés ainda. 400 anos eles moraram lá sem a lei. Outrora sem a lei eu vivia. Essa nossa tradução aqui, ela dá a impressão de que o verbo viver aqui significa existir, mas não é. Outrora, como não tinha lei, eu estava vivo, é isso que quer dizer. Outrora, como não tinha lei para me matar, eu estava vivo. Então lá no Egito, eu achei que estava tudo bem, né? Já que não tinha uma regra, né? não tem lei, então eu achava que estava tudo bem, eu estava vivo. Mas, verso 9, sobrevindo o preceito, está se referindo ao quê? A entrega da lei. Deus chegou para Israel e disse, a lei é essa, ó, lá no Monte Sinai. Vindo o preceito, reviveu o pecado que estava lá quietinho, mortinho no meu coração, e eu morri. Eu que pensava que estava vivo, quando a lei chegou, agora eu morri. Isso foi efeito da chegada da lei na nação de Israel. A lei é pecado? Não. Mas ela revela, ela traz consciência, ela mostra a verdadeira situação sua diante de Deus. Você pensava que estava vivo, mas agora com a lei você percebe que você está morto. Por quê? Porque você não cumpre nenhum dos mandamentos, nenhum deles. E a lei determina a morte de todo transgressor.
E não somente isso, olha a surpresa desagradável do verso 10. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Olha a surpresa de Israel. Lá no Monte Sinai, quando recebe o mandamento, há um momento em que, quando Moisés desce, faz um pacto com o povo, e Moisés diz assim: essa é a lei do Senhor vosso Deus. Ele é o vosso povo, vosso Deus, e vós sois o seu povo. Vocês vão guardar esses mandamentos? E todo o povo disse a uma só voz: nós vamos guardar esses mandamentos. Receberam o mandamento como se fosse o caminho de vida, quando na verdade nunca era esse o plano. O plano de Deus era exatamente produzir esse tipo de efeito, para que eles soubessem que precisavam do Messias, do Salvador que viria. Mas Israel recebeu a lei como se fosse caminho de vida, e estabeleceu um sistema de salvação que consistia em praticar aquelas obras, mas aí não demorou muito e eles descobriram que não estava funcionando. Já na hora que Moisés desceu com as tábuas da lei, o que é que Arão e o povo estavam fazendo? Adorando o bezerro de ouro. O resto da história é uma história de adultério, imoralidade, idolatria, profanação, maledicência, murmuração, rebelião. Por isso que nenhum deles entrou na terra prometida, morreram todos no deserto, 40 anos. Eles receberam a lei e disseram: é o caminho de vida. Não demorou muito e eles perceberam que na verdade era morte para eles. Na verdade era morte. Paulo termina dizendo no verso 12, desculpa, tem ainda o verso 11, perdão. Israel, então, como que se sentiu enganado, olha, verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Aqui Paulo fala do pecado como sendo uma coisa tão ruim, que pegou uma coisa boa para matar o outro. Como é que você mata alguém com uma coisa boa? O pecado prevaleceu contra o homem, usou a lei e matou o homem. Ou seja, o problema não é a lei, o problema é o pecado que habita em mim, é a minha natureza pecaminosa. Por isso ele termina dizendo no verso 12, por conseguinte, já vi que o problema é o pecado, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não tem nada errado com a lei de Deus, a lei expressa a santidade de Deus, a lei é santa, porque Deus é santo, Deus é separado do pecado, e a lei dele é a voz dele, a lei dele expressa a santidade dele, a lei é justa, Deus não pede nada que seja injusto, ele não pede nada que seja impossível, ele não pede nada que vá além dos limites. A lei de Deus promove a justiça entre os homens, promove a justiça entre o homem e Deus, não tem nada errado com a lei, ela é justa. E ela é boa porque a lei quer o nosso bem. Quando ela diz não adulterarás, está querendo proteger a família. Quando diz não matarás, está querendo proteger a vida. Quando diz não dirás falso testemunho, está querendo proteger a reputação do meu próximo. Quando diz não cobiçarás, está querendo proteger tudo que pertence ao meu próximo, desde a sua esposa até os seus bens. Quando diz honra teu pai e tua mãe, está querendo proteger as autoridades. E quando diz não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não toma o meu nome em vão, ele está querendo preservar a verdadeira religião. A lei é boa, não tem nada errado com ela. O problema somos nós. Esse é que é o problema. E aí nós vamos ver do verso 13 até o verso 25, a constatação dessa realidade, como o homem debaixo da lei se contorce, ele sabe o que é o certo, ele está vendo o que é, ele tem lampejos de compreensão disso, mas ele simplesmente entra numa agonia mortal, em que ele não consegue obedecer a Deus, é o que Paulo vai descrever do verso 13 até o verso 25, que nós veremos da próxima vez. Mas nós vamos terminar aqui com essa declaração de Paulo, de que o problema não é a lei. É a lei pecado? Não, a lei é santa, justa e boa. O problema é a nossa natureza pecaminosa. O pecado, quando foi dado, ele trouxe conhecimento da lei, avultou o pecado, provocou o pecado e finalmente deu ao pecado uma razão e uma arma para me matar. Esse é o problema. Não é que o problema não está com a lei, o problema está em nós. Então, dito isso, irmãos, algumas consequências seguem. A primeira delas é que
Talvez essa seja a passagem da Bíblia, me refiro a todo o capítulo 7, especialmente do verso 7 até o verso 25, talvez seja o lugar da Bíblia onde a depravação total do homem seja explicada da maneira mais clara. Não há talvez um outro capítulo na Bíblia onde a corrupção do nosso coração, o poder do pecado e a nossa impotência de obedecer a Deus fique tão claramente descrito como aqui nesse capítulo. É um dos principais pontos da teologia reformada, a depravação do coração humano, e essa é uma das passagens que dá suporte a isso. A corrupção é completa, ela cega o coração do homem, corrupção do pecado, ela deixa o homem escravo do pecado que habita nele, e ele é incapaz de fazer até aquilo que ele sabe que é certo e que é claro diante dos seus olhos, como sendo o caminho a ser feito. Ele não consegue fazer isso. E essa é a realidade. Eu digo nessa noite, a meu respeito e a seu respeito é a mesma coisa. Nós somos feitos da mesma natureza desses judeus e de Paulo, que se identifica aqui a usar o eu, não é? Ele diz que ele também participa disso. Nós todos podemos dizer eu. Talvez seja por isso que ele colocou eu, para que você, quando lesse, você dissesse eu, Augusto, sou assim. Isso é minha história. Porque essa é a realidade a nosso respeito. Segunda coisa que nós vemos do texto é a cegueira da pessoa não regenerada. É a cegueira da pessoa não regenerada. Isso que Paulo está descrevendo aqui, ele está descrevendo da perspectiva cristã. Porque na época em que Israel recebeu a lei e viveu debaixo da lei, e depois os judeus, quando entraram na terra prometida, eles acharam que tudo estava bem. Eles eram filhos de Abraão, Deus os havia escolhido, Deus havia feito uma aliança com eles, Deus deu a lei, Deus deu a circuncisão, então eles achavam que tudo estava bem diante de Deus, não achavam que estavam perdidos, não tinham convicção de pecado, estavam absolutamente cegos. Essa descrição que Paulo está fazendo aqui é uma descrição da perspectiva cristã. Deixa eu exemplificar isso aqui. Quando eu era descrente, olha a prova, 10 cabeças levantadas na hora. Quando eu vivia, antes de eu viver como crente, em Cristo Jesus, eu fiz muitas coisas erradas, vivi uma vida dissoluta, e os pastores da minha antiga igreja vinham atrás de mim para tentar me converter, e geralmente a abordagem deles era a seguinte: Augustus, eu sei que você é infeliz, essa vida que você está levando aí é uma vida de infelicidade, você no fundo, você é uma pessoa triste e vazia. Eu dava risada. Está falando com um cara errado. Eu gosto da farra, eu gosto de boate, eu gosto de bebedeira, de orgia, dessas coisas. Eu gosto de tudo isso, me sinto bem, eu quero levar essa vida, estou ótimo, não tem nada errado comigo. Na época eu não percebia. Depois que a graça de Deus me alcançou e me mudou, e hoje eu olho para trás e eu vejo que aquilo tudo que eu fazia era exatamente por causa do vazio que havia no meu coração, daquele oco que havia na minha alma, daquelas trevas que me consumiam por dentro e que eu não queria ver e que eu queria esconder atrás de todos aqueles prazeres e aventuras nos quais eu me metia. Mas naquela época eu não via, mas hoje, como cristão, eu olho para trás e percebo que essa era a verdade. Esse tipo de análise que Paulo está fazendo aqui, ele está falando como cristão e dizendo como era a vida, como era na verdade a vida dos judeus debaixo da lei. Na época eles não perceberam isso, se tornaram inclusive legalistas, achavam que o caminho da salvação era a guarda da lei. Por isso que quando Cristo chegou anunciando o arrependimento, a necessidade de mudança de vida e crer nele como Salvador, ele disse: mas peraí, isso não é para nós não temos pecado. Nós somos filhos de Deus, Deus nos deu a sua gloriosa lei, nós cumprimos a lei. Esse capítulo ilustra a cegueira do homem sem Deus, ele não percebe o seu estado. E você encontra gente hoje que não é cristão, não é? E que tenta, está coberto por uma capa de moralidade, de cumprimento de dever, de fazer o bem, de fazer caridade, ajudar os pobres e tudo mais. Eu sempre desconfiei que esse tipo de piedade é, na verdade, uma capa para esconder a corrupção do coração.
Porque essas regras que as pessoas colocam, a moralidade, fazer o bem, ajudar os pobres, ser uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, isso não consegue abater, diminuir ou mortificar as paixões pecaminosas do nosso coração. Só a cruz de Cristo faz isso. Então sua moralidade não vai levar você a lugar nenhum. Nem a sua justiça própria, não vai. Não consegue dominar o pecado que há no seu coração. Só tem um caminho para isso, é Jesus Cristo e Ele crucificado. É isso que Paulo disse no início do capítulo. Só tem uma saída para esse casamento impossível, é morrermos para a lei, unidos a Cristo na sua cruz, e aí a lei não mais nos alcança. Não mais nos alcança. Queira Deus que nessa noite todos nós possamos compreender a seriedade do que está sendo dito aqui. Nós não somente somos pecadores, mas nós estamos debaixo da lei, que nos condena, que nos subjuga, que nos enquadra como pecadores indignos e pronuncia a nossa sentença. Você nunca poderá ser aceito por Deus com base em boas obras, em ações meritórias, cumprir os seus compromissos, religiosos ou não, sendo uma pessoa boa, porque você não é uma pessoa boa. Eu não sou, nós não somos. Nunca nenhum de nós que está aqui será recebido na presença de Deus com base em qualquer coisa que haja em nós. Por isso que a salvação é pela graça. É mediante a obra completa de Cristo Jesus na cruz, no Calvário, quando Ele ali pagou a penalidade exigida pela lei para os nossos pecados. Ali Ele experimentou o sofrimento em nosso lugar e levou sobre si as nossas iniquidades para que nós pudéssemos ser justificados e assim libertos da condenação da lei. Esse é o ponto aqui. Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça. A ponte de transição é a fé no Senhor Jesus, como sendo o Senhor e Salvador. Que Ele nessa noite se compraza em salvar pecadores, abrir os olhos de pessoas aqui e nos encher de gratidão pelo que já fez por nós. Oremos.